Amém, meus amados. Com muita alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Deus, ao irmão Eduardo pelo convite e ao nosso amado pastor pela confiança e nos conceder o púlpito dessa abençoada igreja para ministrar a palavra de Deus. Amados, abramos a Escritura no texto base de toda a Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo de número 3, verso 16. Precisamos refletir sobre algumas verdades reveladas dentro deste texto sagrado para a igreja no contexto de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, de toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo ao Novo Testamento, dos seus mais de 130 mil versículos em que a Bíblia nos dispõe, nós podemos, meus amados irmãos, tomar este texto como base de toda a Escritura Sagrada, o amor de Deus pela humanidade. Se nós começarmos uma leitura da Escritura a partir do Gênesis, nós podemos ver que Deus, o Senhor, Ele sempre foi um Deus de relacionamentos. Deus, Ele sempre foi um Deus relacional com a humanidade. Na viração do dia, Deus iria conversar com Adão no jardim, mas por conta do pecado, a humanidade foi manchada, a humanidade foi contaminada e em Adão todos pecaram. E esse relacionamento com Deus foi quebrado ali no jardim. Deus, o Senhor soberano, sabia, tinha conhecimento de que agora a humanidade estava caída. Estávamos separados de Deus, estávamos contaminados pelo pecado. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, no verso 23, ela vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em Isaías capítulo 59, verso 2, a palavra de Deus irá dizer que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. A humanidade caiu em Adão. Em Romanos 5,12 a palavra vai dizer que por um homem só veio o pecado, e por esse homem e pelo pecado veio a morte. Por isso todos pecaram. Mas Deus que é soberano, um Deus que não está limitado ao tempo, um Deus que não está limitado ao espaço, um Deus que é inexplicavelmente insondável, Ele é soberano para fazer o que Ele quer. Decidiu, antes da fundação do mundo, salvar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E eu gosto muito quando aqui vai narrar, nesse versículo, que Deus amou de tal maneira, um amor inexplicável. A palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer que Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual o homem, qual a mulher que morreria por alguém que seria ingrato para com ele? Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado, e para expiar o pecado da humanidade na cruz do Calvário, para retirar o pecado da humanidade na cruz do Calvário. Deus nos amou, esse amor, amados irmãos, que o homem não pode explicar. E Ele deu seu Filho unigênito. O tudo dele, Ele entregou na cruz do Calvário por nós. E Ele foi entregue para que todo aquele que nele crê, porque a salvação vem pela fé. No Evangelho de Jesus, em João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus vai dizer, a partir do 11, que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ele nos deu a fé, Ele nos capacitou, Ele nos deu graça, Ele nos ressuscitou, Ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor que nos deu graça, o Senhor nos amou. Cada um andava errante pelo seu próprio caminho. A humanidade estava separada de Deus, porém Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E esse
é o sentido da missão. Nós anunciarmos ao mundo que Deus enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo em Deus. Esse é o sentido da missão, anunciarmos o amor de Cristo pela humanidade. Humanidade essa que estava, meus amados irmãos, separados, mas através do sangue de Cristo, a barreira de separação foi derrubada, e nós que estávamos longe, agora chegamos perto, através do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Porque a salvação ela não vem pelos nossos méritos. Todos os dias, irmãos, nós damos motivos a Deus para nos condenar. Porém, a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. Aí já elimina todo o conceito de justiça própria do ser humano. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Foi por graça, foi por amor. Foi através da graça que Ele enviou o seu Filho. Foi através da graça que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e nos reconciliar com Deus. E Ele nos guardou de quê, meus amados irmãos? Para que aquele que crê não pereça. Porque a humanidade toda em Adão, ela foi condenada. Mas em Cristo, a possibilidade do resgate foi traga para nós. Todos somos resgatados em Cristo e nós precisamos crer. Mas tem a vida eterna. Porque, meus amados irmãos, diferente do que muitos aí ensinam, o inferno, ele não é apenas uma fábula. A condenação eterna não é apenas uma história de carochinha, ela é real. E todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, o seu destino será lá, para um tormento eterno. Mas foi através da fé e através da graça que o Senhor nos livrou de lá para nos dar uma vida eterna com Ele. Meus amados irmãos, o prazer de estarmos para sempre com o Senhor. Nós estamos recebendo notícia de morte todo momento, mas isso chega ao nosso coração. Mas nós temos a certeza que se dessa terra partirmos, estaremos para sempre com o Senhor. Porque nós cremos e nós não vamos perecer, mas nós teremos a vida eterna dada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna. E o que é a vida eterna? Na oração sacerdotal Jesus respondeu. João 17:3. Você pode ler na sua Bíblia que você tem na sua casa, os irmãos que aqui estão. E a vida eterna é esta: que reconheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo teu Filho a quem enviaste. O importante não é o local onde você está. O importante não é a situação onde você está. O importante é se você crê em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. Porque, meus amados irmãos, o céu é um local muito belo, pelo que diz a palavra de Deus. Mas se Jesus não estivesse lá, com uma semana a gente estragava o céu. E o céu será bom, porque o Senhor Jesus estará lá. E o pior sofrimento do inferno não será o fogo, mas sim a separação para sempre de Deus. E agora, nós podemos nos achegar ao Senhor através da sua graça. Nós somos unidos pelos laços do Calvário e nós não pereceremos, mas nós teremos a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Para que o mundo fosse salvo através de Jesus. Um amor inexplicável, meus amados irmãos. Na qual os homens não poderiam fazer. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Da semente da mulher. Para que ele pudesse esmagar a serpente. Derrotar Satanás para sempre. E agora a igreja do Senhor estará com Cristo na glória. Essa é a grandeza do Evangelho, meus amados irmãos. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado em Adão. Toda a possibilidade de salvação que o homem tinha foi perdida no jardim, irmãos.
E ainda digo mais, qualquer um de nós, se nós estivéssemos lá, nós teríamos caído. Mas Adão caiu no jardim. Porém, Cristo, na cruz do Calvário, venceu por nós. Cristo na cruz do Calvário quebrou a maldição que estava sobre a nossa vida. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, a palavra vai dizer que a cédula que existia contra nós foi rasgada e cravada na cruz. Agora a possibilidade, a porta da salvação foi aberta. Aquilo que era contra mim, aquilo que era contra você, Jesus já solucionou na cruz do Calvário. A porta da salvação está aberta. Pode entrar, meu irmão. Pode entrar, minha irmã. Satanás não tem mais para que nos acusar, porque Cristo já fez na cruz do Calvário. Bendito seja o nome de Jesus. A solução para o mundo, meus amados irmãos, não estão em governos, não estão em ideias, não estão em filosofias. A solução para este mundo caído é o Cristo de Deus em nós. Porque nós estávamos separados. O ser humano por si mesmo, ele nunca deseja amar a Deus. Mas como diz a palavra em Efésios capítulo 2, Ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele te deu vida novamente. Ele te fez nascer de novo. E hoje você creu e a salvação está sobre você. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E ele venceu. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Todos aqueles, amados irmãos, que estarão no inferno, se tem uma coisa que eles vão ter a plena consciência, é que quando eles estarem lá, eles estão porque resistiram à mensagem do Evangelho. Deus não é culpado pela condenação de ninguém, é o homem que é o culpado. Por todos esses problemas que estão acontecendo na humanidade, Deus não é culpado, mas sim o homem. E qual é a condenação? A luz veio ao mundo. Ele é a luz verdadeira, que alumia todo mundo. Aquele que João veio testificar dele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amando mais os deleites do que amantes de Deus. Porém, hoje, através da graça e através do amor que há em Cristo Jesus, nós podemos amar e aceitar a mensagem do Evangelho do Filho de Deus. E hoje nós escaparemos da condenação eterna. Nós cremos no Senhor e para sempre nós estaremos com Ele. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, pregue o Evangelho. Diga que Deus amou este mundo, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Pregue o Evangelho no ônibus, pregue o Evangelho no trabalho, pregue o Evangelho nas redes sociais, pregue o Evangelho. E anuncie ao mundo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo em Deus, através da salvação. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Se você faz o bem a alguém, é através da graça de Deus. Porque em nós não existe possibilidade alguma de fazer o bem. Nós só fazemos o bem porque a graça de Cristo reluziu sobre nós. Porque pela ótica do homem, nós só desejamos o mal. A inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Porém o Senhor nos dá vitória e nos livrou deste corpo, dessa morte. E hoje nós podemos agradecer a Deus porque o Evangelho habita dentro de nós. E no verso 35 de João capítulo 3 a palavra vai dizer: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Ele entregou o seu Filho e o Filho dele morreu na cruz do Calvário. E todas as coisas agora estão na mão dele. Porque quando ele ressuscitou, uma das coisas que ele disse foi: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Cristo está glorificado. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele agora está à direita de Deus e virá para nos buscar, para nos levar, para estarmos para sempre com Ele, porque Ele triunfou sobre a morte. Ele fez aquilo que o Pai o ordenou para fazer e nos deu a vitória através do seu sangue. Bendito seja o nome de Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Há duas possibilidades: crer no Filho e a salvação, não crer no Filho e a condenação. E através da graça, nós cremos no Filho, nós reconhecemos a mensagem do Evangelho e nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Sermos livres de uma eternidade sem Deus. E agora podemos desfrutar da comunhão eterna com o Senhor para todo sempre. Amém. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Que Ele foi enviado. Que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Que Ele derramou o seu sangue. Que Ele nos perdoou. Que Ele nos ama. Que Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E quem nele crê, herdará a vida eterna por Cristo Jesus. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa certeza e essa fé, e essa chama acesa, porque Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Portanto, ele disse, depois que esse evangelho for pregado em todas as partes do mundo, então virá o fim. Prega o evangelho. Tem pessoa no seu lado que está precisando ouvir que Jesus ama ele. Fale deste amor. Fale que o Cristo de Deus morreu na cruz do Calvário. Anunciamos o evangelho, porque o Senhor virá para nos buscar e para nos levar, para estarmos para sempre com Ele. Vencemos e já triunfamos sobre a morte. Nós não temos mais o que temer, porque a vida eterna já chegou para nós. E quando a morte chegar, zombaremos dela. E até vamos olhar para ela e dizer: camarada morte, você apenas está sendo um passaporte que está me conduzindo a estar para sempre com o meu Deus. Deixarmos esse mundo e essa carne mortal, abandonarmos a prisão desse corpo e estarmos para sempre com o Senhor. É uma ressurreição prometida, porque a vida já triunfou sobre a morte quando Cristo ressuscitou. E a pedra do sepulcro foi aberta não simplesmente para que seus discípulos creem que ele ressuscitasse. Foi para mostrar que acima do Império Romano, que acima de Caifás, que acima de Pilatos, o poder do Filho de Deus triunfou e agora ele ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre o Cristo de Deus, porque ele venceu na cruz do Calvário por nós. Esse é o sentido da missão. Falarmos do Evangelho e dizermos que o Senhor Jesus Cristo nos perdoa, nos ama e nos limpa e nos purifica de todo pecado, através do seu sangue. Essa é a grandeza do Evangelho, meus amados irmãos. As pessoas que resistirem a essa graça não terão o privilégio de desfrutarem uma eternidade com Cristo. Mas agora aqueles que aceitarem o Evangelho terão a certeza que estarão para sempre com o Senhor. O Evangelho é muito simples. É simplesmente dizer que o mundo estava perdido. Cada um andava pelo seu próprio caminho. Mas Cristo fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E na cruz do Calvário ele lutou por nós e venceu. E hoje nós vencemos, porque ele venceu por nós na cruz do Calvário. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que um dia existe, se você tem casa, carro, sonhos, projetos, mas o seu principal projeto não é herdar a vida eterna, saiba que você é muito pobre. Porque tudo que existe nessa terra está destinado para fogo. Mas o nosso espírito e a nossa alma está caminhando para se encontrar para sempre com Deus. Essa é a certeza do Evangelho. O Evangelho, meu amado pastor, ele contradiz a mensagem do mundo. Porque para o mundo, ganhar é crescer e ter lucro. Mas no Evangelho, ganha aquele que perde. No Evangelho, sobe aquele que desce. No Evangelho, aquele que nessa terra chora, se alegrará por toda a eternidade com Cristo. E quando as pessoas chegarem e dizer:
Meu amigo, quando a gente morre, acabou. Mas quando um cristão que está convicto que creu, que ele não vai perecer, porque já tem a vida eterna em Cristo, ele diz, meu amigo, acabou, foi para você, porque para mim está só começando o prazer de viver uma eternidade para sempre com Deus. Choramos, nos entristecemos quando perdemos nossos irmãos. Mas há uma alegria, que toda a dor desta terra passará e nós estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele nos prometeu que herdaríamos uma vida eterna com Ele. Aguardamos este momento em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Aguardamos o momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em um novo céu, em uma nova terra, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Essa é a mensagem simples do Evangelho, que Cristo nos salvou e que através dele nós não pereceremos, mas nós temos uma vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe.